Olá, Nunes. Olá, você que nos acompanha em casa pela TV Novo Tempo. Nós estamos encerrando 2019. 2020 está batendo na porta e é o momento de refletir sobre como conduzimos as nossas vidas ao longo do ano que está se encerrando e programar o 2020. Para evitar as frustrações de não ter cumprido metas e objetivos que a gente sempre traça lá no início do ano, no 1º de janeiro, é importante ter estratégias. E para falar sobre isso, nós trouxemos uma psicóloga que é especialista no tema, ela que está aqui conosco nos estúdios da TV, Michela Vasconcelos. Olá, seja bem-vinda. Muito obrigada. Realmente agora nós estamos bem nesse período onde realmente as pessoas começam a se questionar, né, principalmente sobre o próximo ano. Mas ainda a ideia é que antes de olhar para o próximo ano, a gente pare para rever como que foi o ano de 2019. Eu sei que agora vem um momento em que a maioria das pessoas, elas estão tão envolvidas com todos os afazeres, né, finalizações de trabalho, eventos de formatura, escola, reuniões de grupos, e não param para rever esses aspectos. E é fundamental que isso aconteça. Então, a primeira ferramenta que tem que se utilizar é parar para entender o que foi desejado lá no início do ano. Sim. E o que foi realmente conquistado, né? De tentar entender o que aconteceu aí nesse período, se a pessoa realmente conseguiu conquistar o que desejou e o que planejou, ou se não foi. Então, o primeiro passo é isso, é o autoconhecimento e é uma ferramenta para conseguir entender e daí sim conseguir traçar o próximo ano. Então, basicamente não pode avançar sem fazer uma avaliação de até onde fui, como cheguei e se cheguei aos propósitos que tinha me colocado, os objetivos que tinha me imposto lá no 1º de janeiro de 2019. Exatamente. Porque isso vai te dar ferramentas e recursos para conseguir, então, entender melhor e o que utilizar para o próximo ano. Nós costumamos não fazer isso, não pensar muito, pensamos, mas não planejamos, não reavaliamos, não realinhamos o que foi feito e o que precisamos fazer, e por isso muitas vezes não conquistamos aquilo que tanto queremos. Aqui é a prova do não basta querer para conseguir, né? Não é aquele querer é poder, porque a estratégia é fundamental, a organização é fundamental para cumprimento de metas. Quando a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre colocar na prática a organização no papel, é necessário colocar e elencar aquilo que eu desejo, estabelecer de que forma vou conseguir, como num projeto científico. Exatamente. Dá para fazer essa analogia? Com certeza. Nós temos que trazer toda essa organização do mundo corporativo, inclusive, né, que dentro das empresas se faz, a gente tem que trazer para a nossa vida pessoal, porque é exatamente isso que é necessário. Uma meta, ela só vai ser alcançada quando ela é específica, quando eu entendo detalhes dela, porque senão isso fica solto, né? Não adianta eu pensar, eu desejo uma casa, eu quero uma casa. Se eu não entender quando que eu quero essa casa, o tamanho desta casa, o local que eu quero ela, o que eu vou fazer para conquistar mês a mês, né, para ir construindo esse meu sonho, se eu não fizer isso, é bem provável que eu não vá conseguir alcançar. Então, independentemente da meta, eu preciso detalhar. Se nós estamos falando, tu usaste como exemplo um bem, né? Se eu falo de saúde e de uma maneira mais subjetiva, penso, preciso cuidar da saúde e me alimentar melhor. Isso é um objetivo. Eu tenho como meta melhorar esse aspecto da minha vida. Mas eu preciso detalhar de que forma eu vou fazer isso, em que tempo, que ferramentas vou utilizar. A gente não pode deixar nada na subjetividade. Nada. Inclusive assim, preciso melhorar a minha saúde. O que significa melhorar a minha saúde? Porque tem vários significados. De repente, para uma pessoa, significa ela fazer mais exercícios físicos. Uma outra pessoa, de repente, se alimentar mais, outra pessoa se alimentar menos. Então, tem vários, a gente precisa entender o que é aquele significado. Eu falo muito de mensurar, colocar números, né? Quando que eu quero isso,
Como que eu vou entender que eu... Porque não adianta, o número ele serve, e não é número, mas a objetividade serve para eu depois reavaliar se eu conquistei. Porque não adianta eu realmente falar, eu quero melhorar a minha saúde, chega no final do ano, como eu vou saber que eu melhorei a minha saúde? E quando a pessoa chega nesse período que nós estamos, que é o que tu indicas para fazer a reavaliação do ano, e ela percebe que falhou em todos os seus propósitos, e dá aquele desânimo, dá aquela desmotivação, então, olha, já não deu certo esse ano, vamos deixar para 2021, 2020 está muito perto. Tem uma ferramenta para reformular esse pensamento e conseguir, de repente, começar nesse 2020 cumprindo pelo menos 1 ou 2 objetivos para se sentir motivado e ir adiante? Com certeza. A primeira ideia é não trazer para si e reforçar as nossas crenças limitantes que todos nós temos, que é o que nos impedem de conquistar alguma coisa. E uma das crenças principais e mais limitantes é a crença de incapacidade. Então, muitas vezes eu tenho alguma coisa minha que diz, isso eu não consigo, isso eu não sou capaz. Isso acontece muito com dieta, exercício, né? Que as pessoas estão sempre, vou fazer, esse ano vai ser diferente, essa semana eu começo, e daí não começa, e tu vai reforçando essa ideia. Isso não é para mim, isso é para qualquer outro, mas para mim não. Então eu estou reforçando uma ideia de incapacidade, de que eu não consigo. E o principal é entender que isso não existe. As pessoas que conseguem, elas não têm competências melhores do que nós para alcançar. É porque simplesmente ali no meio, no período, no percurso, eu acabei me perdendo e não consegui. Mas em algum outro momento, se eu fizer um planejamento, se eu colocar intenção, foco, eu vou conquistar sim. Então, a primeira coisa, a primeira ferramenta e a primeira ação é não reforçar essa crença de que eu não sou capaz, porque daí isso acaba me boicotando de toda ação futura. É trabalhar com a positividade. Exatamente, trabalhar com pensamentos positivos de que sim, qual o pensamento que eu posso ter com relação a isso? Ok, esse ano eu não consegui, eu não achei a forma ideal, eu falhei porque eu não me dediquei, mas já que eu entendi que é por isso, eu tenho já pelo menos a clareza de que no próximo ano eu posso me dedicar daquela forma, ou eu posso me desenvolver naquele sentido para conquistar então o que eu desejo. É correto estabelecer várias metas, ou existe um limite? A gente precisa ter um limite para poder organizar corretamente, ou eu consigo implementar essas ferramentas em 50 propósitos para um ano? Não existe muito esse limite de muitas ou poucas metas. O que a gente tem que entender é que para qualquer coisa que a gente vá buscar, a gente precisa foco. E se eu tenho muitas coisas, eu não consigo colocar foco. Se forem metas fáceis, que não me demandam muita energia e tempo, eu até consigo de repente colocar várias metas. Sim. Mas se são metas que eu preciso trabalhar, preciso me trabalhar internamente, preciso me desenvolver para aquilo dali, preciso remanejar um contexto todo para conquistar, que sejam poucas metas para eu colocar bastante foco naquilo dali. E evitar a frustração. Com certeza. Agora a gente então pode tentar colocar isso de uma maneira bem didática. O que eu faço a partir de hoje até o dia 1º de janeiro no que diz respeito à programação para 2020? Primeiro, parar e refletir, pegar quem já fez, né? Quem fez lá no início do ano a lista das metas para esse ano, pegar essa lista, rever tudo que conquistou e não conquistou e anotar do lado o que não deu certo, por que motivo a pessoa não conquistou. Correto. Depois que fizer isso e tiver mais essa clareza, então pega um outro papel ou uma questão mais informatizada, uma tabela de Excel, o que for necessário. Mas pega e começa a planejar 2020. Coloca ali todos os desejos e todas as metas. Do lado de cada meta eu tenho que colocar quando que eu quero alcançar isso e como que eu vou fazer para alcançar isso. Um prazo e um plano. E um plano, exatamente. Um prazo, um quando e um como para eu alcançar essa meta.
E daí tem várias outras questões aí que são importantes, né? A gente precisa também cuidar da nossa motivação, cuidar da nossa energia, trazer para o nosso dia a dia coisas positivas, coisas que eu gosto, porque senão a gente fica apenas uma pessoa que está correndo atrás do cumprimento de metas. E a vida não é isso, né? O cumprir metas, ele tem que ser apenas um caminho junto com toda uma qualidade de vida aí. Tem que implicar em ter prazer em viver e que essas metas, esses objetivos venham para complementar isso. Exatamente, exatamente. E agir com positividade, pensar positivo, confiar na sua capacidade e ir desenvolvendo aos poucos. Exatamente, lembrar que se não conquistou é porque não achou uma forma ideal para conquistar, mas que revendo os planos e pensando e planejando melhor é possível sim. Tá aí então, Michela, eu te agradeço por ter aceito o nosso convite, ter trazido essas informações que vão ser muito úteis, afinal de contas a gente está pertinho do final do ano, né? Dá tempo ainda de organizar e planejar da maneira que tu nos orientou. E aí não tem como não dar certo, né? Com certeza, eu que agradeço a oportunidade. Então tá aí, aproveita essa dica, pega a agendinha de 2020 e já começa a organizar a vida para chegar no final do ano feliz, tranquilo e com a certeza de que se empenhou e se organizou direitinho para cumprir com tudo aquilo que deseja. É contigo, Nunes.